Seja bem-vindo ao canal do Professor Bonassoli. Vamos assistir mais uma aula? Vem comigo! Dando continuidade às nossas aulas de perícia contábil, hoje a nossa aula vai ter o tema Plano de Trabalho e Honorários. Então nós já vamos conversar sobre isso utilizando a NBC-PP1 com a revisão R1, né, de 19 de março de 2020. Então já estamos falando da última atualização, pelo menos que saiu até agora, né? Foi em 19 de março de 2020, e que trata aí das funções de perito, e a partir do seu artigo 30º, né, do plano de trabalho e dos honorários. Então, o que diz a lei aí a respeito do assunto? Na elaboração do plano de trabalho e respectiva proposta de honorários, então o perito deve considerar, entre outros fatores, a relevância, o vulto que está envolvido, o risco, tanto o risco, né, do perito de cometer alguma falha, né, o risco de sair alguma coisa errada, a responsabilidade do perito, a complexidade operacional, o pessoal técnico que vai envolver isso, o prazo estabelecido e a forma de recebimento. Elaboração da proposta ainda. O que deve ter? O perito, isso é o artigo 31. O perito deve elaborar a proposta de honorários quando possível, descrevendo o plano de trabalho. Vejam essa palavra, quando possível. Tem propostas que você não tem claramente como demonstrar todos os detalhes do plano de trabalho, mas um plano de trabalho deve ser feito, né? Eu geralmente no plano de trabalho, na elaboração da proposta, eu particularmente, eu coloco sempre, além do valor, né, envolvido, eu tento considerar o seguinte: o tempo de leitura do processo, que tem processo que tem 1000 páginas ou mais. Entende? Você tem que ler a inicial, daí você tem que ler as decisões, né? O que já tem de decisão em cima, quais são as controvérsias, o que a defesa entrou, né? Qual foi a defesa, quais foram os argumentos e qual é a parte que está tendo o desentendimento. Você tem que ler os quesitos, os quesitos feitos pelo juiz e pelas partes. Então isso é importante na hora de fazer a montagem do trabalho. Aí você tem condição de mensurar, inclusive, o tempo, né? Qual que é a mão de obra que você vai gastar, o tempo, você vai ter que fazer pesquisa ainda externa, se é um negócio que vai demandar muitos cálculos, muito tempo de cálculo. Existem trabalhos aí que você tem que acabar digitando extratos. Agora imagine você pegar 5 ou 10 anos de extratos da movimentação de uma conta corrente para calcular juros sobre saldo devedor mensal, né? Ou diário, que seja. Então, existem alguns trabalhos que são bem insanos para se fazer. Eu, particularmente, realmente cobro caro a perícia que tem que digitar. Você tem que contratar pessoal, né, para digitar, você tem que ter uma equipe. E isso aí é um trabalho que às vezes demora muito tempo. Você tem que colocar mais de uma pessoa digitando, mais de um mês, para daí juntar planilhas, para daí fazer os cálculos. Então, tem que tomar muito cuidado na hora de fazer a proposta, elaborar a proposta. Então, essa é a experiência própria, né, que eu passo para vocês. Então, nem sempre é possível você prever tudo. Então, é isso que o artigo 31 aí da NBC PT, né? Técnica, NBC técnica, está colocando para nós. Então, o plano de trabalho de forma a atender o objeto da perícia. Tem que ver o que está pedindo, considerando as várias etapas periciais até o término ou instrução ou homologação do laudo. Entende? Então, tudo isso tem que contar no tempo.
O perito pode ressalvar, né, artigo 32, que as despesas com viagens, hospedagem, transportes, alimentação e outras despesas não estão inclusas na proposta de honorários, deve ser objeto de ressarcimento. Isso tem que colocar sempre. Sempre que você precisar fazer deslocamento, né, fazer alguma diligência é o trabalho em loco, né? Tem que colocar isso aí. A maioria dos trabalhos, pelo menos que eu pego, não tem assim necessidade raramente tem necessidade de fazer alguma diligência em loco. Porque hoje em dia você pede os documentos, pede esclarecimento, trabalha junto com os peritos auxiliares e tudo bem, você acaba resolvendo e esclarecendo, né, as dúvidas para que possa, né, você possa formar a sua opinião aí. O assistente técnico deve obrigatoriamente celebrar contrato de prestação de serviço com o seu cliente, observando as normas estabelecidas pelo Conselho Federal de Contabilidade. Aqui é o caso de você estar atuando como assistente técnico, né, de alguma das partes. Eu até hoje só auxiliei tecnicamente uma vez um caso, né, que eu fui assistente técnico de uma das partes, mas isso tem uns 20 anos já, num caso de perícia. Mais ou menos 20 anos. Foi lá para o final dos anos. Não, foi, faz 20 anos sim. É mais de 20 anos, foi 98, tem uns 23 anos aí. 98 por aí. Que eu fiz que eu participei como assistente técnico. Geralmente eu participo mais como perito judicial mesmo. Então, o assistente técnico aí, a lei está sendo clara que você deve fazer um contrato também com o seu cliente. Tá? No caso do perito judicial, você já celebra na palavra do juiz ali, né? E das partes, está no processo. Então, aí já tem efeito de contrato. Aquela tua proposta de honorários, ela faz o efeito de contrato. No caso do assistente, não. No caso do assistente, você tem que fechar o contrato, né, com o teu cliente, inclusive estipulando datas, né, para recebimento dos honorários e a forma de atuação. Então você tem que colocar lá no teu contrato, na proposta, de que forma que você vai atuar junto com o perito judicial. Entenderam? Quesitos suplementares e complementares. Também é da norma, né? No artigo 34, o perito deve ressaltar em sua proposta de honorários que esta não contempla os honorários relativos a quesitos suplementares ou complementares. Aí vai muito do bom senso também do perito, ok, gente? Porque numa perícia, você muitas vezes tem perguntas que estão fora do contexto original, né? O advogado, as partes não fizeram todas as questões e deu dúvidas. Aí você tem que ver se você vai cobrar ou não esses honorários complementares pelos quesitos complementares. Muitas vezes o quesito é só para esclarecer uma dúvida de um cálculo, alguma coisa que você fez e que não ficou bem clara. Daí esse é um quesito que você vai prestar o esclarecimento. Agora, quando tem fato novo, né, daí realmente o perito deve combinar antes, né, como que vai ser cobrado os quesitos complementares. Tem que ser na base da hora técnica, né? Quanto tempo ele vai demorar para responder. Quando haja necessidade de complementação de honorários, deve-se observar os mesmos critérios adotados para a elaboração da proposta inicial. Isso aí é evidente e claro, né? Você não vai depois querer adotar um outro critério, né? Adotar um outro custo hora para esses honorários. Tem que ser coerente aí. O levantamento dos honorários, ou seja, o recebimento. Então, o perito, segundo o artigo 35, né, da NBC PT01, TP01, né, requer liberação de 50%, pode requerer, né, a liberação de 50% dos honorários depositados
quando julgar necessário para o custeio antes do início dos trabalhos, sendo o defeso o perito receber. Aí pode acontecer de você ter que contratar já uma equipe grande, ou mesmo uma equipe, né? Vamos falar em termos de equipe, que você tem que fazer uns levantamentos iniciais para iniciar o laudo, e você dependa de outros profissionais, de repente você fez um preço combinando que você já pagaria esses profissionais. Daí você realmente pode ter esse direito de requerer esses 50% depositado. Tem que ter um motivo, você tem que justificar, você faz a petição e pede ao juiz. Isso é uma coisa que acontece. Eu mesmo atualmente tenho um processo que o juiz liberou 50% dos honorários, baseado nesse artigo 35, só que ele se baseou no CPC, né? Tem um artigo no CPC que trata disso também, e me liberou 50% dos honorários porque as partes estão demorando demais para avaliar o laudo. Então, me adiantou 50%. E eu estou aguardando agora a avaliação do laudo, que já passou os prazos, inclusive, né, porque tem os prazos de 15 dias para as partes se manifestarem. Uma das partes está demorando demais, e como é governo, então o juiz achou por bem liberar 50%, até que a parte que era a ré, né, se manifeste nos autos, se concorda ou não, se tem alguma dúvida ainda sobre o laudo. Então são coisas que acontecem. Então é próprio da perícia. Então acontecendo, vocês vão ter que lembrar que é possível fazer isso. Pegando a continuação, sendo defesa o perito receber, daí continuação, né, honorários diretamente dos litigantes ou de seus procuradores ou prepostos, salvo disposição em contrária determinada pela devolução de honorários. Entende? Então, de repente, foi feito o depósito, uma das partes está te pagando antecipado uma parte, você tem que declarar que já recebeu aquele honorário para ser feita a devolução do valor daquele honorário que está depositado para você. Porque é sempre feito assim, o honorário ele vai depositado numa conta vinculada, né? Aqui no Paraná, pelo menos, que eu saiba, é depositado na Caixa Econômica, e os outros estados também parece que usam a Caixa Econômica, o Banco do Brasil. Sempre um banco oficial, né? E que o depósito é feito numa conta remunerada, e quando você for levantar esses honorários vai estar corrigido. Então você não perde. Então as partes depositam, né, os honorários lá na conta vinculada. E depois você vai levantar esses honorários quando terminar de entregar o laudo e ter vencido aqueles prazos, né, de 15 dias para as partes se manifestarem. Ok? O artigo 36º diz o seguinte: quando a perícia for considerada inconclusiva ou ineficiente, ou quando substituído, pode a autoridade competente determinar a redução ou devolução do valor dos honorários já recebidos. Então isso aí tem que tomar muito cuidado, né? Para que o laudo, a perícia seja bem feito, para atender os objetivos, para que o juiz possa usar esse laudo para tomar a sua decisão, né? Então o laudo tem que ser conclusivo, tem que ser eficiente, eficaz, tem que produzir as provas necessárias e tem que ser esclarecedor, né? Tem que ser fundamentado. Então o laudo tem que estar fundamentado. Gente, laudo, quando o perito faz um laudo que é baseado em cálculos, eu acho mais fácil de fundamentar. Agora tem muita coisa que é interpretação de legislação. Daí você tem que fundamentar bem, porque inclusive ver se existe jurisprudência, se tem alguma coisa, né, favorável àquilo que você vai determinar. Inclusive tem que tomar cuidado, né, no laudo. Nós vamos falar só sobre o laudo depois. Tem que tomar muito cuidado com
na hora, com essa parte de se elaborar um laudo e acabe prejudicando, né, uma das partes. Então, é um cuidado muito grande que tem que ter aí, né? E para evitar, né, que de repente as partes tentem anulação do laudo, né? O laudo tem que ser feito para assim, clarear a mente do juiz, para que ele possa tomar a decisão correta. Então, tem que ter ser muito bem documentado, né? Muito bem explicado, porque isso não é necessário, gente, apresentar as memórias de cálculo. Você pode apresentar os cálculos, né? O laudo é assim e tal, o resultado final é esse. E o perito não pode ser tendencioso. Aí entra, né, as regras do Código de Ética. O perito não pode ser tendencioso. Ele não pode também. A outra coisa, o perito não decide. O perito não julga. Você jamais pode colocar num laudo que a parte executora, né, a parte promovente, está certa em detrimento da parte promovida. Não é você que julga o laudo, não é você que julga o feito, não é você que julga o processo. Quem faz o julgamento tem nome, o nome já diz, juiz. O juiz julga. O perito, ele faz a parte dele. Ele tem que só falar o que está correto. Ele também não diz no laudo dele que a parte A ou B está correta ou está errada. Não. Você simplesmente demonstra de formas que o juiz possa entender qual que é o lado que está correto e qual é o lado que está errado. Entende? Não decida. Se você colocar uma decisão no laudo, teu laudo é nulo. Você pode ser substituído, sim, o juiz pode substituir, as partes podem pedir tua substituição e você pode ficar marcado, né? Se você é um perito que normalmente o juiz costuma te chamar, né, para fazer a perícia, com certeza ele não vai te chamar mais, por problema que ele teve. E juiz, qualquer probleminha, qualquer desconfiança que tenha do perito, você perde a confiança, tá, gente? O perito judicial, ele é de confiança do juiz. Então tomem cuidado. Então, um alerta que eu faço, né? A gente tem experiência aí com perícia há muitos anos, né? Então, cuidado, tá? Então, agora vamos ver a execução de honorários periciais. Quando que você pode executar? Ó, é o artigo 37, os honorários periciais fixados ou arbitrados e não quitados podem ser executados judicialmente pelo perito em conformidade com os dispositivos do Código de Processo Civil. Nós vamos estudar lá na frente, né? Pelo menos a maioria dos, dos artigos do CPC, do novo CPC, né? Do novo CPC de 2016, vão ter que estudar o que trata esse CPC com relação a essa parte aí de execução de honorários não recebidos. E acontece, viu, gente? Acontece da parte. Já me aconteceu e acontece com. Se tiver algum colega perito aí que esteja assistindo a aula, né? Acontece de não receber parte dos honorários. Já me aconteceu uma das partes fazer o depósito da sua parte dos honorários, a outra parte não depositou, o juiz intimou para depositar, não depositou, daí o juiz intima o perito para iniciar a execução do trabalho, do laudo, para que seja pago quando terminar o processo, se comprometendo a intimar o devedor. E o devedor não paga. Muitas vezes já está sendo executado, né? Ele é a parte promovida do processo, ele é o réu, né, do processo e não paga. Já não está pagando uma conta, você acha que vai pagar o perito? Né? Daí, nesses casos, você pode ficar sem receber.
Eu costumo colocar nas minhas propostas de honorário que eu não aceito arbitramento, né? E não aceito redução dos honorários e não aceito começar sem estar depositado pelas partes o respectivo honorário, né? E se o juiz pedir ou insistir, eu delicadamente peço para ser substituído no processo. Então eu já fiz isso, de pedir para ser substituído no processo, ok? Então, essa parte dos honorários você pode realmente processar. Eu nunca precisei processar, mas já perdi honorários, acabei deixando para lá porque realmente o processo ficou inconclusivo, a parte não depositou, o juiz deu perda para essa parte também, e você vai cobrar o quê de uma empresa que não tem bens, está falida, já está em processo de insolvência, já está sendo executada, não tem mais o que, não existe bens, não tem valores, os sócios, já foi esgotado todos os recursos para cobrança, não vai pagar os honorários, com certeza. Mas isso é uma coisa que tem que tomar cuidado. Eu, depois disso, aprendi e realmente, sob hipótese alguma, eu inclusive discuto com o juiz, eu faço a petição e pedindo para o juiz para que não me peça, né, que eu não vou fazer o laudo, não vou continuar enquanto não estiverem depositados os honorários. Porque estão depositados os honorários, se as partes aceitarem o laudo, ou pelo menos uma das partes, mesmo que a outra discuta, né, às vezes fica arrumando coisas para discutir, não consegue provar nada em contrário nos 15 dias, o juiz dá o veredito dele, encerra o processo e manda pagar os honorários. E, lógico, nosso trabalho é complicado, é difícil, vocês estão vendo quantas exigências tem, agora tem que fazer o cadastro no CNPC, né? Então, tudo isso aí valoriza o nosso trabalho, tá, gente? Então, não podemos deixar barato essas coisas. Os honorários periciais fixados ou arbitrados e não quitados podem ser executados pelo perito conforme o Código Civil, é o que nós vimos agora, né? Esclarecimentos. O perito deve prestar esclarecimento sobre o conteúdo do laudo pericial contábil ou do parecer contábil em atendimento à determinação da autoridade competente. Muitas vezes o juiz determina que você esclareça, tá? Se o pedido de esclarecimento tratar de matéria nova, a lei e o conteúdo do laudo pericial se caracteriza quesito suplementar. Eu falei lá atrás, né, na nossa aula, nessa aula de hoje, que poderia acontecer isso. E acontece, tá, gente? É comum. Termos ofensivos. Palavras e termos ofensivos. O perito que se sentir ofendido por expressões injuriosas de forma escrita ou verbal pode, né, o perito pode tomar as seguintes providências. Sendo ofensa escrita ou verbal por qualquer das partes, peritos ou advogado, nessa parte foi perito ou advogado, o perito ofendido pode requerer da autoridade competente que mande riscar os termos ofensivos dos autos ou cassada a palavra. Então ele vai ter que modificar. Isso é só fazer uma petição no próprio laudo, né? E reclamar, e o juiz, se achar de bom alvitre, vai pedir para que essas palavras sejam retiradas. Acontece, já aconteceu comigo, né? Eu relevei, simplesmente mandei o laudo, né? Depois o laudo eles concordaram, mas sempre tem aquelas palavras que às vezes ofendem, né? O perito, né? Falando que já me aconteceu de apresentar todo o meu currículo, né? E no meu currículo eu tenho outras formações que não são só de contábeis, né? Eu tenho inclusive formação lá, iniciei engenharia, formando em engenharia civil, tenho todas as minhas especializações em administração, finanças,
Mas daí o advogado se apegou que eu não. Esse aí não é perito, pois é formado em teologia. Eu tenho graduação feita em faculdade de teologia, entende? Não quero aqui falar de mim, mas só para exemplificar que o advogado, né, simplesmente diz, isso aí não é perito, senhor juiz, olha lá, né? Ainda bem que o juiz saiu na minha defesa e disse, olha, ele está cadastrado regularmente no CAJU, que é o cadastro do Judiciário do Paraná, né? No CAJU, ele está cadastrado no CAJU, está com as certidões em dia e apresentou certidão de regularidade de situação perante o Conselho Regional de Contabilidade. Pô. Se isso aí não é perito, quem que é perito? Mais ou menos nesses termos. Então eu não precisei nem me defender nesse caso aí, tá? Então, mas pode ocorrer de advogados aí, né, talvez mais jovens. Geralmente acontece com jovens, né, inexperientes. Eles acham que a gente que tem mais idade, né, é um pouquinho mais usado, mais rodado, né, tá fazendo coisa errada, tá caducando, coisas assim. Então eles se acham, às vezes, no direito. Mas não vamos generalizar, né? A gente é muito bem tratado nos processos. E se não for bem tratado, a legislação nos protege aí, né? Letra B. As providências adotadas na forma prevista na linha A não impedem outras medidas de ordem administrativa, civil ou criminal. De repente a ofensa é muito grande, cabe uma indenização moral, né? Ofendeu a moral, né, do perito. Pode, pode. Sim, pode, você pode processar o advogado e as partes. Eu, se for processar alguma coisa nesse sentido, eu aconselho vocês sempre processar a parte, né? Por exemplo, a parte, a ré, ofendeu, através de seu advogado, o perito. Eu já entraria com uma ação contra a parte e o advogado. Quer dizer, ó, a parte me ofendeu, pois, através de seu advogado, bastante procurador, então quem está me ofendendo não é o advogado, é a parte. Muito embora a parte nem estava sabendo o que estava acontecendo, mas ela é responsável pela bucha, né? Então, se é responsável, se nomeou um advogado e o advogado vai falar palavras e vai ser ofensivo, gente, então você tem que processar a parte que te ofendeu, não só o advogado, você tem que a parte, porque esse advogado era procurador da parte, então é a parte. Você tem que entender que foi em nome da parte que o advogado agiu e te ofendeu. Entenderam? Tá claro? Então isso é uma coisa que é um conselho que eu dou para vocês aí que estão ouvindo, né, essa aula. Então é uma lição de vida, não é só uma lição de perícia, tá? Quando a perícia ocorrer no âmbito extrajudicial e houver ofensas entre peritos contábeis, aqui pode ser, né, que algum perito, o auxiliar do perito, se ofenda aí, né? Não chegue num termo comum. Então o fato pode ser comunicado pelo ofendido ao Conselho Regional de Contabilidade para as providências cabíveis. Nós temos um conselho regional, né, que nos defende, inclusive nos defende de colegas inescrupulosos, né? Independente de outra medida de ordem civil, administrativa ou criminal. E é comum, às vezes, você receber, né, até trabalhos de outros colegas, né? E o que você nunca pode fazer é falar mal do teu colega de trabalho, mesmo que ele tenha sido incorreto aí com o teu cliente. Eu já peguei trabalhos de contabilidade que estavam muito mal feitos. Eu só disse, ó, cliente, você infelizmente pegou um colega que não cumpriu com as suas obrigações. Daí o cliente diz, o que eu posso fazer? Coisa que é bom. Eu não posso fazer nada. Eu vou consertar o que ele fez. E se teve algum problema que causou prejuízos materiais, né, dinheiro, o senhor liga aí para o CRC, avisa, veja como é que faz para receber. Mas liga lá para o seu ex-contador primeiro, né, já para evitar esse tipo de atrito entre colegas de trabalho. Né? Muitas vezes você não sabe por que aconteceu. Né?
Muitas vezes até o cliente não estava pagando, ele deixou de fazer o serviço, né, por força de contrato, e você não tem que entrar no mérito dessas coisas, certo? A NBC-TP 01, né, Norma Técnica de Perícia Contábil, traz em seus artigos as orientações para a elaboração do planejamento na perícia contábil, inclusive com o modelo. Aqui eu quero colocar um esclarecimento que na semana que eu fiz que eu tinha feito, né, essa aula, eu não tinha ainda me atentado que a NBC-TP01 existe já a R1. Na TP01 tem um modelo, na R1 já não tem mais. Até achei que é interessante esse modelo de planejamento não estar mais, porque o planejamento é muito pessoal e característico de cada caso, tá, gente? Eu vou fazer uma continuação dessa aula, né? Não sei se nós terminamos aqui. Eu vou fazer depois uma continuação em cima dessa norma R1, né? E vocês vão ver que no planejamento, é um assunto de próxima aula, não traz mais esse modelo. Por quê? Porque o planejamento é pessoal de cada perito. Você vai fazer o planejamento de acordo com o processo. Então, nesse planejamento, né, eu tenho aí as duas versões, a original e essa. Então, vocês são aí uns felizardos que estão assistindo uma aula comigo já dentro de uma NBC revisada, né, a R1, que é agora, recente, 2020, não traz esse modelo. Cada um faz o seu modelo. Lá dá para dar uma ideia, mas eu estava olhando lá, realmente tem assim algumas coisas que não se aplica, né? Aí de repente você aí que está começando com a perícia contábil vai achar que tem que fazer aquilo, tem que guardar por 5, 10 anos, sei lá, aquele papel de trabalho, né? Aquela documentação toda, com aquela burocracia, tem que estar preenchendo aquilo. Não, o planejamento tem que ser feito de acordo com cada processo. Foi aquilo que eu falei no início dessa aula, entende? Você pode ter lá um processo seu que a, você tem um tempo grande de leitura, então você tem que colocar lá o tempo de leitura, o tempo de pesquisa, o tempo de elaboração das planilhas e o tempo de você redigir o laudo com base nas conclusões que você chegou nos cálculos ou na tua pesquisa ou no exame da documentação. Então, tudo isso tem que fazer parte do teu planejamento. Você pode estimar as horas. É muito difícil você colocar as datas, porque às vezes você demora mais horas do que previu e menos hora em outras coisas. Então você tem que ter feito uma estimativa, o teu planejamento é uma estimativa para você poder cobrar os teus honorários. Então isso aí a lei não vai ter que cobrar, ela coloca aí. Mas não existe, não existe uma cobrança de alguém chegar e dizer, ó, cadê o planejamento? É lógico que o perito que faz tudo certinho, né, segue essa norma. A norma foi muito bem feita, ela foi feita para nos ajudar, entende? Não para atrapalhar, ela nos ajuda. Então você procura seguir a norma, né? Se você vai fazer a prova depois de qualificação técnica, né, para perito, tem que saber tudo isso aí. Só que, lógico, cada caso é um caso, você vai adaptar. Então isso é o básico. É o mínimo que você tem que ter de conhecimento, né, para atuar na área de perícia. Gente, deixa eu ver o que nós temos aqui na frente. Então essa norma, né, vai ser objeto de estudo em nossas próximas aulas. Então vocês não percam aí a aula número 5, que nós já vamos estar estudando em cima das novas normas. Eu tive que alterar todo o meu material de aula, né? Eu tinha já um vasto material de perícia, então eu estou alterando e adaptando já de acordo com as novas normas. Por isso que eu tenho demorado aí de 2, 3 dias até uma semana, né, para colocar uma aula nova, porque eu tenho que preparar novamente essas aulas. Ok, gente?
Então, deixa eu ver aqui. Então, agradeço a atenção de todos que participaram dessa aula. Obrigado, gente. Até a próxima aula. Não deixe de colocar aí o seu like, o seu joinha, fazer inscrição no meu canal. Gente, faça inscrição, por favor, é muito importante, ok? Para que eu possa sempre estar trazendo novidade para vocês e trazendo aulas novas. Não deixe de consultar também outros professores, outros vídeos aí que estão no YouTube, na internet. Tudo é conhecimento, tudo é complemento. Ok, gente? Até a próxima. Obrigado.